A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo para lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 5, cujo tema é Dons de Elocução ou Expressão. O tema geral é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like. Toda semana, se o Senhor nos permitir, estamos postando vídeos aqui, comentando as lições e também postando aí o áudio do livro de apoio, uma ferramenta de suma importância para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Então vamos para a lição. Fique conosco aí até o final, porque eu vou estar falando o seu nome. Muito obrigado pelo seu comentário de todo lugar aí do Brasil. Amém? Aguarde conosco aí até o final. Deus sempre quis comunicar-se com o homem. O relato bíblico sobre a criação do ser humano demonstra, de modo bem evidente, que Deus comunicava-se diretamente com o ser criado. Sem dúvida, ao pôr o homem no jardim, para deste ser o responsável e guardador, Deus lhe deu a instrução necessária, fazendo-lhe ouvir a sua voz, e o fez, falando diretamente com o ser criado. Com a queda, rompeu-se a comunhão com Deus. Antes, sentiam satisfação em ouvir a voz de Deus, que lhe parecia música suave, pois foram os primeiros sons que penetraram em seus ouvidos. Naquele momento inicial da criação, a história se repete. Se o homem, e muito mais o crente, não zelar pela comunhão com Deus, o pecado destrói a comunicação com o Senhor. Mas, no seio da igreja cristã, Deus comunica-se com os seus servos, através da leitura da Bíblia, através de seus mensageiros, pregadores, ensinadores e líderes, visando sua edificação. De modo sobrenatural, o Senhor usa pessoas com os dons especiais de expressão verbal ou de elocução para transmitir sua vontade, orientações, exortações e direção divina. Pelo dom de profecia, Deus supre aquilo que a mensagem costumeira não consegue alcançar. Quantas vezes no meio da congregação, um servo ou uma serva de Deus que tem esse dom levanta-se e entrega uma mensagem de exortação, de alerta ou de edificação para toda a comunidade presente? Via de regra, a profecia autêntica provoca alegria e glorificação a Deus. Em outras ocasiões, o dom de variedade de línguas é usado por Deus com interpretação para confortar a igreja ou equivalendo a uma profecia com interpretação, consolar ou edificar o seu povo. Infelizmente, nos tempos presentes, percebe-se que muitas igrejas ditas pentecostais substituíram a adoração viva e cheia da presença do Espírito Santo por um tipo de liturgia social, em que palmas e danças tomam o lugar da glorificação a Deus. Os dons espirituais são esquecidos ou nunca procurados. Não se pode dizer que palmas sejam gestos ilícitos, de modo algum. Há ocasiões em que elas cabem bem na expressão do louvor. Quanto às danças, ao nosso ver, era um costume oriental, bem aceito e praticado entre o povo de Israel. Mas no culto neotestamentário, não conseguimos constatar biblicamente que haja espaço para essa expressão corporal. Vemos que a adoração a Deus, em glórias, aleluias e em línguas estranhas, é muito mais eloquente para a adoração individual e coletiva. E quando o dom de variedade de línguas é praticado com interpretação, é de grande valor para a igreja. Tópico 1. O dom de profecia. No Antigo Testamento, havia um ministério profético, reconhecido e considerado por toda a nação. Hoje não existe esse ministério nas igrejas cristãs.
Existem pessoas ou mensageiros de Deus que possuem o dom de profecia, usado em determinadas ocasiões como propósitos definidos, como veremos mais adiante. Entre os dons ministeriais, objeto de outro comentário, há dom de profeta. No Antigo Testamento, as palavras entregues pelos profetas não admitiram julgamento, exceto quanto ao seu cumprimento. Quando o profeta era de fato homem de Deus, nenhuma palavra deixava de se cumprir. Se não se cumprisse, era um falso profeta e era punido com pena de morte. Em o Novo Testamento, os profetas podem ser julgados ou avaliados. Fico a imaginar se houvesse punição para os falsos profetas de hoje. O dom de profecia no Novo Testamento possui algumas diferenças em relação ao ministério profético do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, os profetas ou mensageiros de Deus tinham mensagens dirigidas a todo o povo, a nação de Israel, e em determinadas ocasiões, e pessoas individualmente, a reis, a profetas e a quem Deus quisesse enviar sua palavra. Em o Novo Testamento, a mensagem profética é proclamada no seio de uma igreja local. Dificilmente há uma mensagem para toda a nação. Embora essa hipótese não seja descartada, Deus age e fala como quer. Deve-se considerar que a profecia, bem como outras manifestações do Espírito Santo, é absolutamente necessária nos dias presentes. Concluir que os dons, os carismas, os milagres, sinais e prodígios foram apenas para os dias dos apóstolos é querer reduzir o poder e a ação do Espírito Santo a uma matriz teológica, acadêmica e intelectualizada, que não se coaduna com as afirmações da palavra de Deus. Número 1. O que é dom de profecia? Para entendermos melhor esse dom, precisamos saber um pouco sobre o significado da palavra profeta e profecia. No Antigo Testamento, a palavra profeta é Navi, que se refere ao homem que era inspirado pelo Espírito Santo para entregar a mensagem de Deus para as pessoas. A palavra profetizar no Antigo Testamento é Naban, isto é, a função do verdadeiro profeta quando ele fala a mensagem de Deus para o povo sob a influência do Espírito Santo. No Novo Testamento, a palavra grega para profecia é propeteia, formada de dois termos de pro, que significa adiante, antecipado, e peme, falar. Assim, nesses termos, profecia significa a declaração do que não pode ser conhecido por meios naturais. É a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, presente e futuro. Profetizar, no grego, se resume numa palavra propeteu, que significa falar em nome de alguém, em favor de alguém. O dom de profecia é um dom especial, em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém. Na inspiração do Espírito Santo, não pode ser uma mensagem humana, pessoal, da parte do que a transmite, mas é falada numa linguagem humana. É necessário ter cuidado com as distorções que podem ocorrer na transmissão da mensagem profética na igreja de hoje. Diz a Bíblia: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não deve haver mistura de palha das profetadas, que ocorrem aqui e ali em certas igrejas, com o genuíno trigo da verdadeira profecia, transmitida por um servo ou serva de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Segundo Raymond Carlson, a profecia no Novo Testamento, que difere de uma pregação comum, é uma manifestação sobrenatural, dada para edificação, exortação e consolação. Através de 1 Coríntios 14:30, entendemos que o dom nos é dado por revelação através do Espírito. Uma pregação pode ter caráter profético, mas nem toda pregação é profecia.
Raymond Carlson diz que a profecia, como seu homônimo dom de línguas, tem de conter elementos de revelação, conhecimento e doutrina. Aqui cabe um esclarecimento. Sem dúvida, a profecia resulta de revelação espiritual e de conhecimento concedido por Deus, mas não pode trazer nova doutrina, pois tudo o que consta na Bíblia é a palavra de Deus, suficiente e necessária para a nossa edificação. Quando o autor citado diz que a profecia deve conter doutrina, certamente quer dizer que ela tem que ter fundamento doutrinário ou bíblico. A profecia não pode acrescentar nada à Bíblia. Número 2. Finalidade da profecia. Como todos os demais dons espirituais, o de profecia tem propósitos especiais da parte de Deus para a Igreja de Cristo. Só deve ser usada de forma correta com base na palavra de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil ou proveitoso para a Igreja. De maneira bem clara e até didática, o dom de profecia tem 3 finalidades básicas em proveito da Igreja. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeiro, edificação. Assim como um edifício de pedras é edificado pouco a pouco, com a união dos elementos materiais, com a argamassa própria, da mesma forma, os crentes em Jesus são edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. A formação espiritual de um discípulo de Jesus começa com a conversão, mas não para no discipulado inicial. Deve continuar por toda a vida. Pouco a pouco, o ensino da palavra e da doutrina do Senhor vai construindo o caráter cristão no crente. Mas às vezes é necessário uma mensagem especial ou específica para alguém ou para toda a congregação. É aí que Deus usa um profeta para transmitir uma mensagem da parte de Deus, visando corrigir ou colocar no prumo ou no nível alguma área da edificação espiritual. Pastores são serventes ou servidores do supremo arquiteto ou construtor que é Cristo. Não são perfeitos na edificação. Sua mensagem, mesmo com base na Bíblia, carece de reparos aqui e ali. Em grande parte das igrejas pelo país afora, há grande falta de preparo para o ensino da palavra de Deus. Há obreiros despreparados até para os mais elementares ensinos bíblicos. Por misericórdia, o Senhor dá sabedoria até mesmo a pessoas sem cultura para transmitir sua mensagem, mas há ocasiões em que só uma mensagem específica para determinadas ocasiões pode suprir o que é indispensável para a edificação do corpo de Cristo no que respeita à igreja local. Número 2. Exortação. Exortar tem o sentido de chamar para fora, para orientar, ajudar e ensinar. Deriva da palavra grega parakalao, que tem o sentido de confortar, inspirar, defender e guiar. Exortar não tem um sentido distorcido, entendido por alguns, de que significa ameaçar, intimidar ou causar pavor na igreja. O verbo grego parakalao tem origem em outra palavra de muito significado, paracleto, que significa consolador, e título que é dado ao Espírito Santo. Por isso, Paulo ensina que quem exorta deve fazê-lo com toda longanimidade e doutrina. Uma mensagem profética ajuda a entender como aplicar a profecia maior, que é a Bíblia Sagrada, para os dias presentes, quando surgem problemas, situações e circunstâncias que não existem quando a mensagem bíblica foi escrita. Sem o ensino da palavra de Deus e da mensagem profética, há uma tendência para a ocorrência de desvios de conduta e distorções perigosas no meio das igrejas locais. Diz o Provérbios: não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18, parte A.
As inovações e modismo têm tomado conta de muitos redutos pentecostais. A chamada teologia da prosperidade tem causado grandes estragos com sua filosofia utilitarista dos dons e da palavra de Deus. O evangelho antropocêntrico tem dado ao homem a primazia das decisões e ensinamentos de muitos líderes. Aberrações teológicas ou práticas estranhas têm ocorrido em certas igrejas. A unção do riso, a unção do leão, a urina ungida, inventada por determinada igreja. Os crentes saíram urinando nas esquinas e nas ruas de uma cidade para marcar território. Para o pecado diminuir, em lugar disso, a pecaminosidade tem aumentado. Certo pregador, celebridade, pregou que seu suor era ungido, pois seu DNA era ungido. Com isso, levantou muito dinheiro dos irmãos, além do cachê poupudo. Nada disso tem fundamento bíblico. São ensinos heréticos, que têm grande aceitação no meio de igrejas e atraem muitos crentes que não conhecem a palavra de Deus. Deus disse no Antigo Testamento: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, essas palavras aplicam-se de modo bem atual ao que está acontecendo no meio dos evangélicos. Número 3. Consolação. O Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Ele é Paracleto, prometido por Cristo. Por isso também usa o dom de profecia para transmitir mensagens de consolação aos servos de Deus. Já vimos que o verbo paracáleo significa consolar, confortar. É o que podemos ver em Barnabé, amigo de Paulo. Consolação vem de paracleses e tem o sentido de consolar, dar alegria, dar paz. Paulo diz que todos os crentes podem profetizar, se Deus conceder tal dom, visando a consolação da igreja, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Muitas vezes, infelizmente, o zelo exagerado de alguns ministros com a palavra e as normas da igreja local faz com que ele se torne agressivo, intolerante e radical, e esquecem que no meio da congregação há dezenas de pessoas que estão experimentando momentos difíceis e dolorosos em suas vidas e estão precisando mais do que nunca de ouvir uma palavra de consolação. A exortação pesada às vezes é necessária, mas fazer uso do púlpito para chicotear as ovelhas indiscriminadamente é falta de espírito de consolação. O Espírito Santo é o mesmo. Ele consolava no Antigo Testamento e continua consolando na dispensação da graça. Faltaria espaço literário, sem dúvida, se pudessem ser registradas todas as mensagens de consolação que Deus tem dado às suas igrejas, no Brasil e em todos os lugares do mundo, em cultos de oração, nos ciclos de oração, em tantos lugares, em reuniões informais de oração. Jesus tem confortado os seus servos, principalmente os que sofrem por causa de seu nome e do Evangelho. O dom de profecia, portanto, serve para falarmos sobrenaturalmente aos homens, assim como o dom de línguas serve para falarmos sobrenaturalmente a Deus. Número 3. Erros a serem evitados no uso do dom de profecia. Número 1. Usar a profecia para guiar a igreja. A mensagem através do dom de profecia tem como finalidade exortar, edificar e consolar. Não tem por objetivo guiar ou direcionar a administração da igreja local. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, é o manual da igreja e tem todas as orientações sobre a administração espiritual, humana e material da igreja cristã. Vemos em Atos 13, do 1 ao 3, que quando Deus quis enviar missionários, o Espírito Santo se dirigiu aos líderes como Barnabé, Simão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Não se dirigiu a um profeta em particular. Número 2. Usar o dom de profecia como um oráculo. Tendo em vista a finalidade da profecia,
Não é correto o crente só fazer as coisas se consultar um profeta. Essa prática tem endeusado irmãos ou irmãs a quem Deus deu o dom para se tornarem verdadeiros gurus de determinadas pessoas. Há exemplos de profetas nas igrejas cujo lar se transformou em um lugar de verdadeira romaria. Há até os que praticam a simonia, profetizando para receber ofertas dos que lhe procuram. Deus pode usar e tem usado homens e mulheres de caráter cristão ilibado para consolar e orientar casos específicos de pessoas que precisam de uma palavra específica para eles. Mas é preciso cuidado. A profecia é para o proveito da igreja e não de domínio particular. Número 3. Usar o dom de profecia como fonte de doutrina. É completamente errado e contrária à palavra de Deus. A fonte por excelência de doutrina é a palavra de Deus. Nenhuma profecia pode acrescentar ou retirar o que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Quem o fizer incorre no perigo de ser punido por Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 ao 19. Número 4. Usar o dom de profecia de forma descontrolada. O dom de profecia deve ser usado na igreja com decência e ordem. Diz Paulo: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. A igreja em Corinto, como já vimos, possuía todos os dons, operando em seu meio. Talvez por isso houvesse que se achasse mais importante ou santo do que os outros que não possuíam dons, e achavam-se no direito de usar os dons como bem entendessem. Por isso o apóstolo exortou quanto à necessidade de ordem e decência do culto. Quando este autor liderava a juventude, há quase 30 anos, aconteceu um fato constrangedor, mediante o uso do dom de profecia. Um grupo de jovens e adolescentes passou a reunir-se em casa dos colegas e passarem noites inteiras em oração e vigília. Em princípio, com o consentimento dos pais, não haveria nada a se reprovar. No entanto, aquele grupo passou a considerar-se porta-voz de Deus e a considerar os que não faziam parte dele como carnais, inclusive este que escreve este texto. Em pouco tempo, aqueles jovens estavam se sentindo autossuficientes e não davam mais satisfação à igreja e muito menos à direção da mocidade. Um dizia que Deus estava mandando ir à casa de um irmão para levar uma mensagem. Outro dizia que Deus lhe falara para irem a outro estado para dar uma mensagem para um pastor. Em certa ocasião, na casa de um do grupo, os jovens se deitaram no chão, rapazes com as moças, e passaram noites em vigílias. Em dado momento, uma jovem começou a ser usada em profecia e falou para um jovem: o teu noivado não é do meu agrado. A quem tenho preparado para ti é vaso que estou usando. Se o jovem que ouvir a mensagem não tivesse convicção do que seu noivado teria acabado, o relacionamento com sua noiva, com quem se casou e vive muito bem. Tópico 2. Variedade de línguas. Número 1. Evidência do batismo com o Espírito Santo. Os discípulos só entenderam que o outro Consolador, ou revestimento de poder, houvera sido enviado no dia de Pentecostes, quando foram envolvidos no mover do Espírito Santo, com evidências exteriores e perceptíveis que marcavam uma nova fase na história da Igreja do Senhor Jesus. Os cessacionistas, que ensinam que os dons espirituais foram apenas para o período dos apóstolos, afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a própria salvação.
Respeitamos os irmãos de outras denominações que creem assim, mas discordamos dessa teologia cessacionista, pois não se harmoniza com o Novo Testamento, ensino sobre todo o batismo com o Espírito Santo. A Igreja de Jesus, hoje, mais do que nunca, precisa do revestimento de poder do Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Em suas últimas instruções, antes da ascensão, Jesus disse aos seus discípulos, que já eram salvos, que eles receberiam um novo batismo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Note-se que o verbo ser está no futuro, sereis. Eles sentiriam que foram cheios do Espírito Santo quando falaram línguas estranhas a si próprios. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse aspecto, as línguas não precisam de interpretação. O crente pode falar só com Deus e pode ser dado a todos quantos buscarem o batismo com o Espírito Santo. O movimento pentecostal não é propriamente moderno. Ao longo da história da igreja, Deus levantou crentes fiéis que desejavam ver a igreja local movida pelo poder de Deus. Em 1834, um ministro presbiteriano, Edward Ingrid, encorajava o falar em línguas em sua denominação. Numa colônia de Mormons de Nauvoo, Illinois, em 1855, os crentes criam no dom de línguas, profecia, revelação e visão, cura, interpretação de línguas. Em 1873, nas campanhas de Desert, ele encontrou grande avivamento na Associação Cristã de Moços. Robert Boyd declarou: encontrei a reunião em fogo. Os jovens estavam falando em línguas e profetizando. Que significaria isso? Somente que Moody pregara para eles naquela tarde, em 1875. Houve batismos com o Espírito Santo em Providence, Rhode Island. O pastor Herbie Zweig declarou no ano 1875: Nosso Senhor começou a derramar sobre nós do seu Espírito. Minha esposa, eu e alguns poucos outros começaram a proferir algumas poucas palavras na língua desconhecida. Os que resolveram examinar a Bíblia sem preconceito teológico descobriram que o batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, não foi só para o período apostólico. No ano de 1900, o jovem obreiro metodista Charles entendeu que seu ministério precisava de algo novo. E reunido algumas pessoas, começou a pesquisar o livro de Atos dos Apóstolos e descobriu que o batismo com o Espírito Santo era o que faltava para experimentar o avivamento. Alugou um casarão não concluído em Topeka, estados da Arkansas, Estados Unidos, e transformou num lugar de oração e busca pelo poder de Deus. Foram tantas as pessoas batizadas com o Espírito Santo, com línguas estranhas, que o movimento inusitado começou a espalhar-se. Em alguns lugares teve ferrenha oposição, em outras foi bem aceito como algo que faltava ao evangelismo americano. Pessoas foram curadas milagrosamente, outras receberam dons do Espírito Santo. Num culto, um índio entendeu a mensagem que uma irmã entregava em sua língua. Depois levou a mensagem pentecostal para Houston, Texas. Ali encontrou uma certa irmã que, recebendo a mensagem, levou-a para Los Angeles, Califórnia. Ali sofreu o mesmo que Parma, aceitação e rejeição ferrenha. Mas em 9 de abril de 1906, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. O local de reunião ficou pequeno. Ele se mudou com um grupo de crentes para a Rua Azusa, 312, que se tornou lugar histórico para o movimento pentecostal moderno. Espalhou-se pelo mundo e chegou ao Brasil em 1911,
com os missionários Daniel Berg e Navingre, que se fixaram em Belém do Pará, onde as mesmas características do Pentecostes tiveram lugar. As pessoas falavam em línguas estranhas e recebiam dons espirituais sobre a unção do Espírito Santo. Número 2. O dom de variedade de línguas. Difere de línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é um dom dado a todos os que querem, assim como os outros dons, é dado a cada um como o Espírito quer. Também não é uma capacidade aprendida humanamente. Falar em línguas é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicados diretamente pelo Espírito Santo. Não se manifesta através de palavras pensadas de antemão ou vocalizadas pela pessoa que fala. As línguas constituem um milagre vocal e não um milagre mental. A mente se faz espectadora e os ouvintes atendem. Com base na palavra de Deus, podemos dizer que o dom de variedade de línguas tem finalidades múltiplas. Número 1. Edificação da igreja. Como vimos, os dons não são dados para a promoção pessoal de quem a possui. Todas as manifestações espirituais concedidas pelo Espírito Santo são para a edificação no seio da igreja cristã. Paulo diz que todos os dons devem contribuir para a edificação da igreja. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Essa exortação tem caráter atualizadíssimo para os dias presentes. Desse modo, uma finalidade fundamental do dom de variedade de língua é transmitir à igreja uma mensagem em línguas, e por isso precisa de interpretação para que aquele seja edificada. Essa interpretação é feita pelo dom de interpretação de línguas. Trata-se de um milagre, pois quem fala em línguas, bem como quem interpreta, não as conhece. Trata-se de uma língua verdadeira, seja dada da parte de Deus. Edificação pessoal. A variedade de línguas pode ser útil para a edificação pessoal. Paulo ensina sobre isso de maneira bem clara. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No caso de o crente falar em línguas para a sua edificação pessoal, não há necessidade de interpretação. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É um dom valioso para a edificação pessoal. O crente cheio do Espírito Santo, edificado por Deus, pode ser usado nas reuniões para a edificação da igreja através do dom de interpretação de línguas. Daí a necessidade da busca pelo dom de interpretação. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Dessa forma fica bem claro que o dom de variedade de línguas pode servir para a edificação da igreja, desde que haja interpretação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. E número 3, glorificação a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos registra o episódio da ida de Paulo à casa do centurião Cornélio. Por revelação do Espírito Santo, os judeus tradicionais que se encontravam ali ficaram maravilhosos, pois ouviam as pessoas falando línguas estranhas em adoração a Deus. Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as pessoas de diversas nações ali presentes ouviram os apóstolos, após o batismo com o Espírito Santo, falar das grandezas de Deus. Nada mais natural essa finalidade, pois Jesus disse que enviaria o Espírito Santo com a missão de anunciar a Cristo e glorificar o Senhor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Se um dom não glorifica a Cristo com sua manifestação, não deve ser considerado proveniente do Espírito Santo.
Que Deus abençoe a todos vocês de forma especial. Deixe aí o seu like, se inscreva também no nosso canal, amém? Porque eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Denivaldo Ribeiro, de Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, pela vida do irmão Fábio EBD e Conhecimento. Visite aí o canal dele, ele sempre está aí deixando o seu comentário. Pela vida da irmã Jussara Santos, quero louvar a Deus também pela vida da irmã Aparecida Martins, amém? Pela vida da irmã Antônia Maria, da Assembleia de Deus de Aldeias Altas, Maranhão. Pela vida da nossa irmã Francisca Bernardo, que sempre deixa também aí o seu comentário. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Josemar Lucas, de Recife. Pela vida da irmã Luci Ribeira, de Castanhal, Pará. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Valdenora da Cruz, do Pará, né? Ela é professora da Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Ana Moraes, pela vida do irmão Josemar Lucas, da Assembleia de Deus, e pela vida do pastor José Alves, o meu pastor, que sempre está deixando aí o seu comentário. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.